Fala, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o radialista Fred Ursch, que volta ao programa para contar um pouco da sua história, uma história de mais de 50 anos de serviços no rádio. Prazer tê-lo aqui de novo, Fred. Satisfação é toda minha. Cumprimento aos telespectadores, a você, meu ex-colega de trabalho da antiga União, e agradeço essa oportunidade que você dá de falar um pouco sobre a cultura, sobre a causa alemã em nossa região. Pois é, Fred, já se vão mais de 30 anos que a gente tem a oportunidade de se conhecer e nesse tempo todo construímos essa amizade e você me fez lembrar um momento que foi um marco no início da minha carreira aqui em Blumenau, na Rádio União, lá no edifício Brasília, aquele andar lá que tinha a AM e a FM, né? Perfeito, primeiro a AM 820, né? Você, Rodolfo Sestrem, fazendo essas transmissões fantásticas. Aldo Pires de Godoy, que você lembrou ainda há pouco. Nilson Fabeni. Exato, e tanta gente boa. Ney Mendes, de saudosa memória. Também, exemplo Ney Mendes, do Aldo, do Sestrem, o Jair de Barros, né? E saudosa memória também, né? Todos profissionais de grande nível, né? Foi lá que nós nos conhecemos. Foi. Né? No trabalho. Sim, coisa boa, exatamente, né? Se conhecer trabalhando. E hoje continuamos na imprensa. É verdade. Bom, mas o senhor, como é que surgiu a tua entrada, o ingresso no rádio? Como é que o Fred se identificou com o rádio e depois vieram 50 anos de trabalho? Bem, na verdade, eu fui um ouvinte desde 59. Meu pai comprou um rádio de ondas médias e também ondas curtas. E lá na roça, no interior, nós ouvíamos rádio, mas era bateria. A bateria durava só 8 horas. Ouvíamos as emissoras coligadas de Santa Catarina, no que formou depois a TV Coligados, né? E aí, fã de rádio, de vitrola e essas coisas todas. E já aos 14 anos vim trabalhar em Blumenau, na antiga Walter Schmidt. E um conhecido meu, Vandrei, a família Chelsky, estavam na difusora, nas YT34, com um programa radiofônico, mas não queriam mais. E como eu sabia relativamente bem o idioma alemão, pois li o Jornal Brasil, Post e essas coisas todas, eu aceitei o desafio e fui de cara. Assumi esse programa Saudação Dominical. Era um programa com música alemã e o senhor fazia comunicação em alemão também, não? Não, alemão não era proibido, inclusive. Né? Verdade, depois da guerra. Era recente, proibido, né? Mas o que eu falava em língua alemã, eu precisava traduzir. Né? Mas não havia problema, não houve problemas nunca. Fui chamado ao DOPS uma vez só, porque eu também mantinha correspondência com as rádios internacionais, BBC, Voz da América, Deutsche Welle, Rádio Central de Moscou, Rádio Havana de Cuba e essas coisas todas. E aí eu fui chamado lá porque eu estava me comunicando com a Rádio Havana. Olha só. Exato. Mas colecionava flâmulas, essas coisas, né? Postais e selos. Pois é, mas então esse programa o que era? Era um programa de entretenimento? Sim, música. As pessoas pediam músicas, recados? Músicas e notas de falecimento. Me lembro, a difusora tinha um gongo lá, você puxava assim, bom... nota de falecimento. Tudo isso era sempre ao vivo e o problema é que naquele tempo faltava muita energia elétrica. Não era Celeste ainda, era... Força e Luz. Força e Luz. E aí a questão toda, eu ficava muito chateado quando faltava força. Certo dia eu puxei um cabo da mesa STP, da difusora, pela janela, onde fica a capital, por cima do poste, lá onde é hoje a lanchonete chinesa. Fiz uma conexão lá com a mesa e pronto, estava resolvido o problema. No lado de lá da Rua 15 havia energia. Mas a música era o principal. Os cantores da época, Freddie Quinn, Gus Bacchus, Liz Assia, essas coisas todas. Também, bandinha não havia ainda gravação. E aí eu quero chegar depois, né, de falar sobre o antigamente era assim. Dos Wilson Jacobson. Tem um LP aqui também. Né? Que foi macaco de auditório, da Nereu, antes de entrar na radiodifusora. Eu assistia lá o programa dos Wilson Jacobson, antigamente era assim.
Pois é, porque na época era comum os programas de auditório, né? Foi, era. Era o programa ao vivo, a banda... O que nós tínhamos? Nós estamos falando aqui da década de 70, né? Exatamente, 66 eu comecei. Então é década de 60 para 70. Exato. Então tinha a radiodifusora, que foi onde o senhor começou. Sim. Que hoje é Itaberá. 1160 a frequência, né? Exato. Tinha a Rádio Nereu. Sim. A Rádio Clube, que é a pioneira, né? PLC4. Sim. Eram as 3 ou tinha mais emissoras naquela época? Nereu, Clube, e depois surgiu a Alvorada, né? Que virou União mais tarde. Que virou União mais tarde. Mas, aliás, a simpatia pelo rádio daí, a primeira vez que eu falei no microfone foi na Nereu, na verdade. É? Exato. Foi no programa do Dr. Werner Groll, que era professor de História no Pedro II, meu professor. Ele tinha um programa lá na Nereu, antigamente era assim, que falava sobre História. Eu gostava muito de História, eu me inscrevi e fui responder, fala o estudante. E logo em seguida apareciam as bandas aí do Osni Wilson Jacobs, eu ficava por lá assistindo aquilo. O senhor falou no começo que era do interior. Sim, Em Vila Itopava. Mas no interior da Vila Itopava. Mas hoje fica pertinho, naquela época, para chegar até aqui ao centro. Não, eu fazia de bicicleta, né? Não tinha asfalto. Imagina a poeira, né? Não, mais de 1 hora para vir de lá aqui ou não? 1h30. Olha, só sacrifício, né, em nome dessa paixão pela Não, rádio. foi divertido, não foi sacrifício, foi bom. Os melhores tempos foram esses, né? Foram esses, realmente. Pois é. E aí o senhor começou lá na difusora, Sim. Criou laços aí com... O problema eram os LPs aí, né? Tinha só a Casa Flash, o Willy Sievert, que importavam LPs e assim por diante. Até que certo dia apareceu o Sr. Werner Bader, da Deutsche Welle, aqui em Blumenau. Ele viajava pelo mundo afora, e a Deutsche Welle era a emissora internacional, ainda é hoje, mas não transmite mais pelas ondas curtas para cá. Então não havia FM, não havia satélite, não havia coisa nenhuma, né? Havia o cabo submarino, né? Porque onda curta, hoje com a internet, né? Você sintoniza qualquer emissora em qualquer parte do mundo. Muitas igrejas ainda usam, né? Utilizam Mas são 49 poucas, né? metros, 31 metros. Algumas emissoras para a Amazônia, para... tradicionais, conservadoras, ainda tem. Os árabes usam muito aí. Pois é. Então o senhor teve esse contato assim. com a Deutsche Welle? Eu fui para lá, fiz um estágio Alemanha. lá na Deutsche Welle, né? Não fui patrocinado por ninguém, né? Eu nunca fui patrocinado, nunca tive costa quente de ninguém, né? Então tive essa sorte. Esse convite. O Werner me convidou porque achou um gurinho novo desse, começou aos 16 anos. Sim. E aí o senhor foi lá para a Alemanha fazer esse estágio. Eu imagino qual foi a sua reação nos estúdios da Deutsche Welle. Bem, realmente foi uma surpresa muito grande ver aqueles 45 estúdios, a Deutsche Welle transmitindo em 33 idiomas. Conheci também lá o nosso grande amigo Altair Carlos Pimpão, conheci o Hermano Henning, conheci o Freddy Quinn por lá e outros. Tinha brasileiros que trabalhavam lá, né? Sim. Eu conheci além do Pimpão, o Adroaldo Streck, o grande radialista lá Arno Rochol. Trabalhou na Guaíba. Exato. Faleceu agora recentemente. É? Mas enfim, só trabalhavam os melhores lá, né? Sim, era uma potência, né? Uma potência de rádio aí, de transmissores na África Antigua, aqui nas Antilhas Holandesas, retransmissoras, uma em Portugal. Lá se falava na questão de 1000 quilowatts, não era 10 quilowatts, 1000. Essa tua relação com a Deutsche Welle, relembrando aqueles teus momentos lá, eu me lembro também quando eu cheguei aqui, a União, e aí algumas fotografias, né, dos equipamentos lá da Fundação Isaac, 50.000 watts, uma emissora catarinense que chegava em outras partes do Brasil e até do mundo, né? Pegava em Montevidéu, Buenos Aires. Santos. Exato. É uma senhora emissora. Não demorou para a gente se tornar conhecido, né?
Mas assim, essa paixão, esse amor pelo rádio, né? Essa troca de experiência na Alemanha também te ajudou depois no retorno? Ajudou porque eu tive esse elo lá com a Deutsche Welle, o Werner Bade fez com que eu recebesse também, como as demais emissoras recebiam aquelas fitas de rolo, eu recebi o Schlager coquetel de sucessos. Então, naqueles gravadores de rolo que você viu aqui na entrada do prédio, eu recebia direto toda semana a parada de sucessos. Eu não só vi aqui, como eu trabalhei com isso, né? Trabalhou com isso. Minha voz, exato, né? Rodou naqueles rolos lá daquele equipamento Akai, Escure, né? A União de Escure. Você lembra como emendava as fitas? E o cartucho, para gravar não só comerciais, mas também algumas reportagens. Sim, fazia bem, né? Os gols que eram arquivados, né? Exatamente. Pois é, né? Como mudou. A tecnologia hoje, os rádios vão indo embora, o pessoal fecha a porta e vai embora e a rádio vai pelo computador. Mas eu sou muito de rádio ao vivo, eu gosto muito disso, rádio ao vivo. Então, é o charme, né? É o charme, né? Pois é, mas aí essa tua ida à Alemanha, o retorno, essa troca de cultura, te fez não só crescer profissionalmente, mas também ter equipamentos e um acervo musical à disposição da região, né? Porque facilitou essa troca. Depois da vinda ao Brasil, eu pensei comigo, como é que vou fazer agora para eu conseguir trazer LPs lá da Alemanha? Porque eu queria sempre as últimas novidades. A fita da Deutsche Welle era muito pouco, era uma vez por mês. Aí eu tive a sorte de conseguir um emprego na empresa alemã Lufthansa, onde eu pagava 10%, e fazia muita viagem pela bate e volta para buscar LPs. 10% significa hoje, sei lá o quê, R$250. Sim, mas a Lufthansa, empresa aérea, é uma das mais importantes, né, que nós tivemos aí do mundo. Ela, British Air France, essas aí. Mas o senhor trabalhava no escritório aqui em Blumenau? Escritório em Blumenau. Mas era Lufthansa, não era representação, não éramos funcionários. Quanto tempo de Lufthansa? 22 anos. Poxa. E aí aproveitei, né, Minosso? Aproveitei e precisando de LPs, eu pegava o avião num feriadão desses aí, de carnaval, Páscoa ou coisa assim, ia para a Alemanha, em Frankfurt, desembarcava, ia na Kaiserstraße, comprava lá no Kaufhof os LPs e voltava de noite. Poucas vezes eu fiz isso, mas já fiz algumas vezes. Então isso facilitou muito a minha vida para trazer sempre as novidades. E também, pela Lufthansa, veio a primeira banda alemã para o Oktoberfest. Né? Temos que citar isso. Não há dúvida. E eu quero até fazer um intervalo agora e chamar a atenção de quem nos assiste para nós falarmos dessa sua relação também com o início da Oktoberfest, com esse intercâmbio musical, né, com cantores importantes que ajudaram a construir a nossa Oktoberfest. Vamos fazer um intervalo, depois a gente retoma essa prosa, pode ser? Até já. Fred Ursch, radialista, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O meu entrevistado hoje é o radialista Fred Urch. Eu falei no início do programa que o Fred completou 50 anos de rádio. Já faz um tempinho também que se completou meio século, né? Meio século. Aliás, 51 agora em dezembro passado, né? Então. Eu comecei aos 16 anos, incompletos, 17 incompletos. Então, é uma paixão, né? A rádio é uma paixão, de fato. Eu não sei como é que televisão, você agora está na televisão, você sabe a diferença da TV. A comunicação é algo que nos faz bem, né? Independente do veículo, mas a televisão você faz um gesto. É que a televisão mostra a gente aqui conversando e tal. Exato. E o rádio faz o ouvinte ter que usar o imaginário. Exatamente. Adivinhar, quem é o cara, quem é a mulher, quem é esse? Exatamente. Quem está nessa caixa, né? Perfeitamente. E às vezes se confunde com timbre de voz. Né? A pessoa confunde, poxa, mas esse caso é um vozeirão desse e é uma pessoa de baixa estatura. O cara com uma estatura, né, alta e coisa, e tem uma voz... Sim, tem essas decepções. Tem essas coisas. E surpresas também. Surpresa. Bem, mas nós fechamos aqui o primeiro bloco, Fred, para falar... Nós estávamos falando sobre as festas de outubro. Sim. Né? E a Oktoberfest começou lá em 84, era para começar em 83. Perfeito. Não foi por causa da enchente. Não foi por causa da enchente, é verdade. Em vida, aqui do programa, o Antônio Nunes, que era o secretário de turismo, ele disse, olha, estava na campanha... Da campanha do Dalto, a prefeito, que iríamos fazer a outubro, em 83. Veio a enchente e fomos obrigados a adiar a festa para 84. Foi bem assim. Eu sei, porque eu trabalhei com o Nunes, a Turismo Holtzmann era a única agência na época matriz em Blumenau. A dona Marga deve estar nos assistindo, o Roberto Nunes também, da Turismo Holtzmann, era a única agência, com filial em Joinville e Florianópolis. Então, a Lufthansa tinha, assim, uma afinidade muito grande com a Turismo Holtzmann. Eu fui registrado, inclusive, inicialmente na Holtzmann, enquanto que a Lufthansa não tinha o seu escritório em Blumenau. Fiquei 6 meses com registro em carteira com o Nunes. Por isso eu sei de toda essa história. Não é verdade que a festa foi feita para dar alegria à população. Para dar alegria, sim, mas não em função da enchente. A enchente adiou o começo da festa. Perfeito, foi bem assim. Mas nós temos aqui, como parte do cenário, né, alguns equipamentos e tal, de rádio, que o senhor trabalha em rádio, mas tem aqui um LP, né, que também não é uma coisa tão comum nos tempos modernos, e o senhor tem outros aqui também, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa sua relação e a vinda desses músicos, os primeiros alemães que se apresentaram aqui na Oktoberfest. Como é que iniciou essa relação e como é que foi essa apresentação? Na verdade, em resumo, foi que o Nunes, Antônio Pedro Nunes, de saudosa memória, quis inovar, quis trazer uma banda alemã, porque ele viajava muito para a Europa, fazia aqueles grupos catarinenses na Europa, conhecia a Oktoberfest lá e tudo mais. E havia uma banda lá na tua cidade, em Porto Alegre, de passagem, que a Lufthansa trouxe para Porto Alegre. E essa banda, em 84, foi chamada para cá. E ela veio, tocou 2 vezes, eu não me lembro o nome dela, e foi embora. Mas isso foi em 84. Mas, oficialmente, bandas contratadas foram essas 2 aqui inicialmente. Getsblom. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para quê? Pode soltar. O Zig. Aliás, o Zig, essa banda Getsblom devia ser chamada todos os anos para Blumenau, não sei porquê. Essa, então, foi uma das primeiras. A primeira. As 2. Helmut Hegel também. Esse fez história na festa. Os 2 fizeram história. Eu depois fiquei sócio do Helmut. Nós fizemos uma sociedade e fizemos esse e outros LPs que estão por aí, que você viu. Eu disse, Helmut, escuta, você não trouxe fita cassete, não trouxe LP, não trouxe nada? Pois é, peso e tudo mais. Então, digo, em que tal? Vamos fazer aqui? Vamos. Ele mandou aqueles rolo de 45 rotações, né? E aí fui para São Paulo, fui na empresa lá na Continental, com isso tudo, e Apóstolos aí, propaganda para Apóstolos, desculpe, depois eles pagam aí para a TV. Apóstolos existe hoje ainda, Apóstolos patrocinou isso aqui, e aqui está também um Oktoberfest Blumenau, podemos ver aqui, o Antônio Nunes e o Dalto, o prefeito. E o secretário de turismo. E aí nós fizemos a sociedade e fizemos CDs. Me empresta esse do Helmut aqui, porque ele está autografado, né? Sim, por todos os músicos, Todos os músicos. Ele era casado com uma brasileira?
com a Sunir, lá do Rio de Janeiro. Uma carioca. Como é que era aquela música famosa que ele fez para Blumenau? Alô, Blumenau, né? Alô, Blumenau, Mas Bom Dia Brasil. Bom, nós fizemos rádio, mas não vamos cantar aqui na TV. Não, lógico. É? Eu não sirvo para isso. Vamos até ensaiar para um outro programa, né? Exatamente. É que para que as pessoas fiquem a par exatamente, porque sabe da música, mas às vezes não sabe do pai. E temos que ser justos. A Lufthansa, vou fazer propaganda da minha ex-empresa. Né? Não trabalho mais lá, né? Mas vou fazer. A Lufthansa doou todas as passagens e essas bandas, 16 músicos dos Getsplum e 13 do Helmut, a Lufthansa deu as passagens. Fred, como é que esses músicos, ao vir para o Brasil, para Blumenau, participar do Oktoberfest que estava começando, reagiram a esses convites e essas apresentações aqui em Blumenau? Bem, os Getsplum chegaram 2 dias antes, porque o Helmut estava na Oktoberfest, na Alemanha, chegou 2 dias depois. Eu fui receber os Getsplum primeiro lá, eles já vieram com o traje típico deles, no avião, vieram da Alemanha. E lá na Alfândega, no Rio de Janeiro, já tocaram as primeiras músicas lá, e aí foram para cá, eu vim junto com eles, e depois voltei para o Rio de Janeiro, para o Galeão, porque vinha o Helmut com todo o equipamento. Ele já era conhecido aqui no Brasil? Aqui não, na Alemanha sim, aqui não. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro, porque o Helmut tinha 3.400 quilos de bagagem, de equipamento. Eu falei para o Helmut, escuta, o negócio é o seguinte, você vem para o Blumenau, essa festa de 85, a qualidade do Cassiano era muito ruim na época. Digo, traga o teu equipamento e veio. Mas não coube no Boeing 737. Aí a catarinense, o seu Oswaldo Fiedler, cedeu um ônibus e um caminhão, sei lá, isso veio de caminhão. Olha só. E assim foi. Hoje não, hoje essa qualidade aí, profissional. Tudo mudou. Mas é difícil. Inclusive os como é que é, os pavilhões lá também, né? Sim. Que no começo era a Proeb lá, a antiga Famosk. Sim, o Nunes contou para você que pegou fogo em cima, aquilo tudo. Sim. É. E aí depois, no decorrer das próximas edições da festa, é que foram construídos até o pavilhão C, usaram o galegão, enfim, as coisas. Depois... Inicialmente ninguém apostou. Era só estou cheio de propaganda aqui na TVL aí, das empresas, mas foi o Zalin, de bebidas Zalin, que abraçou. Que abraçou a causa aí no início. Não foi mandou fazer camiseta, não quis nem saber. Depois deu problema aí, porque ele não perguntou para ninguém. O Fred, dito isso, voltar no Fred radialista. Sim. Pois é, mas o senhor continua na ativa, continua na... Mais do que nunca. Eu agora estava com 8 horas, 10 horas semanais, agora estamos com 72 horas de programação na União FM, que mudou a sua programação para local e regional. A Fundação Luterana achou por bem mudar para que seja alcançado o nosso público daqui. Falar para a nossa gente aqui do Vale do Itajaí, de Santa Catarina, enfim. E aí eu consegui mais espaço. 2 horas por dia e mais 3 horas aos domingos. Qual é o horário dos seus programas? Diariamente, das 5 às 7. Aos sábados, voltarei de novo fazer a entrevista com as bandas. Aqui estiveram os Montanari, aqui nesse estúdio aqui. Esse estúdio é uma filialzinha aí, uma filial da Rádio União, onde eu produzo os meus programas. Eu produzo aqui e depois fazemos a finalização no estúdio da União. Então, e horário de domingo? Domingo das 10 às 13 horas. Música germânica, música típica. Como é que é? Música popular alemã? Qual é o gênero musical? Com 50 anos eu sei mais ou menos o gosto do nosso amigo ouvinte. Então, o programa diário cedo é para despertar. Deixar a pessoa mais alegre, mais contente, ser de uma forma positiva para o trabalho. E não são os sucessos da atualidade, de manhã. Inclusive tem banda, tudo mais, música mais ligeira. Mas só toca música alemã. Então, somente. E aos domingos, então, são os sucessos das paradas, as músicas mais modernas e abrindo espaço também para outras etnias. Nós achamos que a comunidade polonesa é grande aqui, a italiana também. Nós temos os húngaros em Jaraguá do Sul,
nós temos belgas em Ilhota, enfim, temos várias etnias que precisam também um pouco de espaço nas emissoras. Então fizemos aí o programa Europa Musical, dando também vez e voz a essas etnias como a polonesa. O Fred, diferentemente de quando o senhor começou lá nos anos 60, década de 70, que era proibido falar o alemão, hoje o senhor se comunica em alemão tranquilamente com os ouvintes. Ah, sim, não tem problema. Inclusive, hoje as pessoas se orgulham mais. Meus antepassados eram alemães naquele tempo, porque também havia um pouco de perseguição. Era um receio de pós-guerra, né? Pós-guerra, essa coisa toda, né? Então, a pessoa tinha medo de falar. Não, alemão, pois é. Esses filmes também, o alemão sempre era o assassino e tudo mais. Hoje não, hoje a coisa mudou. Não, opa, meu bisavô é alemão, eu quero conseguir o passaporte, eu quero morar na Alemanha, essa coisa toda. Ou pelo menos visitar a Alemanha. Ou visitar. Conhecer a terra onde vieram. Isso mudou para melhor. Eu digo o seguinte, a grande virada disso daí aconteceu com a Oktoberfest. Né? Com a Oktoberfest. E também com a Alemanha, que se destaca no cenário mundial. Na própria Alemanha, a Copa de 2006 abriu para o mundo para mostrar um outro comportamento. As relações o esporte brasileiras melhorando, esporte, futebol, música, pessoal indo para cá, indo para lá, indo para a Polônia, inclusive. Nós temos uma história muito bonita também com a Polônia, que eu vou deixar um livro com você depois. Né? Bacana. Então, e o senhor continua trabalhando firme e forte, feliz da vida. Filhos, quantos? 2. Uma filha, que está em Florianópolis, e meu filho está na Alemanha. Nenhum dos dois penderam para o rádio. Aliás, eu sou o Werner Tunges, o meu amigo Werner, você entrevistou o Werner? Também. Entrevistou o Werner via matéria? O Werner disse, Fred, é o seguinte, você precisa achar alguém que continue no teu jeito de fazer rádio. E eu procurei, não achei ninguém, até que apareceu uma moça em Pomerode. Ela já fez 3 programas mais caseiros e está se encaminhando lá. Ela pode continuar isso dessa maneira. Porque o bacana também é passar para frente o que a gente aprendeu. Exatamente, tocar para frente. Passar para ela os CDs, tudo mais, se ela tiver interesse. Mas por enquanto eu ainda vou ficando. E o ouvinte, quando se identifica com o comunicador, é uma relação familiar. Não tem jeito. Sim, as grandes amizades surgiram através do rádio, as boas e grandes amizades que ficam, porque são sem interesse. São pela conversa, pelo querer bem das pessoas. Ô Fred, a gente falou aqui da tua paixão, e não é diferente comigo pelo rádio. Essa paixão é do ouvinte também. Também, né? Ele gosta de rádio. Sim. Né? Aquelas pessoas, principalmente aquelas um pouco mais, mais antigas mesmo, mais de idade, que se acostumaram com o rádio, eles têm isso já como faz parte do cotidiano. Exatamente, faz parte. Não que os jovens não curtam rádio, eles gostam de rádio, mas um modelo atual, moderno, né? Não aquele que a gente faz ainda diretamente com o ouvinte, né? Sim, é. Ô Fred, tu falasse do livro? Sim, aliás, eu tenho 2 presentes para você aqui. Tem aqui o DVD que uma empresa fez com sucessos da música alemã, né? Dos meus 50 anos de rádio, que agora já são 51. Aqui tem um CD e um DVD, um presente para você. Aqui, O Povo Pomerano do Brasil. No Brasil, é um livro dessas 3 viagens que nós fizemos, tudo também a ver com o rádio, que eu falei inicialmente dessa questão de Pomerânia e tudo mais. E o Sr. Van der Wegen, então, resolveu incentivar. 150 pessoas foram para lá, eu organizei essas viagens já em função dessa experiência anterior na Lufthansa. E aqui está o livro. E não sei se você vai mostrar o mapa também da Pomerânia. Podemos mostrar. É importante porque tem toda a posição geográfica daquela região que tem essa relação. E nossa gente de Blumenau aqui, sim, a maior parte é da Pomerânia. Pomerânia Oriental, que hoje pertence ao Estado polonês. Pois é, aqui tem a história do povo pomerano no Brasil, né? Os 50 anos da tua atividade no rádio. E o senhor não pensou, né,
escrever um livro, colocar no papel um pouco dessa tua história? Porque tem muito a ver, não só com o rádio, mas com a cultura, essa relação com a própria festa aqui. Sim, eu pensei. Então, eu pensei, mas geralmente depois que o cara acaba de escrever, ele morre. não faça isso. Mas não, então não escreva, Fred. Não, Peça para alguém escrever. Peça para alguém escrever. Bem, agradeço pelo vindo eu que aqui te agradeço. Poxa, ao estúdio SAT-1 da União. Então, muito obrigado por atender o nosso convite, contar um pouco da tua bela história. E quem quer te acompanhar, então, na União 96.5, domingo de manhã, das 9. Todos os dias. Todos os dias. Domingo também, das 5 às 7 e depois das 9 às 13. Estou quase como o Silvio Santos, 5 horas aos domingos. Mas não está ganhando tanto dinheiro assim, que nem ele. Fred, me queira bem que não te custa nada, tudo de bom. Da mesma forma, meu caro colega de trabalho. Fred Urge, radialista, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está chegando ao fim. E eu te convido para que você continue aqui nos fazendo companhia. A todos, um grande abraço e até a próxima.